Se você vive escutando que inflação faz o preço dos produtos aumentarem, mas você não faz a menor ideia de como isso acontece, ou não tem saco para pesquisar sobre o que realmente isso é e como isso afeta diretamente a sua família, bom, preciso contar para vocês uma história. Tia Júlia era uma pessoa muito amorosa, e seu hobby era fazer bolos de diferentes sabores para os seus sobrinhos, Pedro e Carlos. Ela tinha um talento natural e conseguia produzir bolos extremamente saborosos. Um dia, ela aproveitou a visita de seus sobrinhos e os levou até o mercado. Após pegar todos os itens, foram efetuar o pagamento. Assim, totalizou-se R$ 21. Chegando em casa, com todos os ingredientes, foi preparado um belíssimo bolo. Assim, todos se sentaram à mesa no final da tarde e desfrutaram de um belíssimo lanche. Bom, passaram-se assim 2 anos e seu sobrinho já estava morando em outra cidade. Tia Júlia não os via desde então e, depois de muita insistência, finalmente conseguiu fazer com que seus sobrinhos viessem visitá-la e, assim como da última vez, terem ótimos momentos em família. Tia Júlia resolveu então fazer novamente aquele bolo que havia gerado ótimas emoções e histórias. Então todos foram ao mesmo mercado. Lá, pegaram novamente todos os ingredientes que eram necessários para produzir aquela receita. E ao efetuar o pagamento, que teve um custo de R$ 30 para os mesmos produtos. Acontece que no decorrer desse período de 2 anos, muita coisa já havia acontecido no país e o preço de todos os produtos já havia aumentado. Bom, após chegarem em casa, enquanto a sua tia Júlia preparava a deliciosa receita de bolo, um de seus sobrinhos, Carlos, não conseguia entender o real motivo que fez a tal compra tivesse uma diferença tão grande e logo começou a pesquisar. E o que ele descobriu foi algo preocupante. Carlos percebeu que o motivo de tais aumentos nos preços básicos de consumo foi uma inflação acumulada de 42,85% nos últimos 2 anos, enquanto o reajuste do salário médio foi de apenas 12% no mesmo período. Bom, na situação atual, a tia Júlia, que havia gasto R$ 30 para comprar os mesmos produtos, levando em consideração que o reajuste da sua aposentadoria dela não foi de 42,85%, foi de apenas 12%, ou seja, ela teve uma redução de 30,85% na sua capacidade de compra. E a consequência disso é ter cada vez menos produtos para se comprar com o mesmo valor que tinha antes. Se você perguntar a um especialista de mercado se eles sabem o que é inflação, eles não só sabem, como também acompanham. Mas pergunte para a tia Júlia se ela entende o conceito de inflação. Certamente que não. Mas agora pergunta se ela sentiu o aumento nos preços, seja no aluguel, na luz de sua casa, no combustível do seu carro ou até mesmo na alimentação. Bom, a definição de inflação é o aumento nos preços, ou seja, a média do crescimento ou expansão dos preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período. Logo, inflação fora de controle destrói sonhos de família como viagens, a possibilidade de colocar um filho para estudar e fazer um curso de inglês, a troca do carro da família, entre outros. Mas precisamos antes classificar a inflação em dois grandes grupos: a inflação de demanda e a inflação de custo. A inflação de demanda é quando se tem uma determinada demanda não equalizada a respeito da disponibilidade de certo produto ou serviço. Imagina o seguinte: chegou o verão, temperaturas altíssimas, automaticamente a procura por aparelhos de ar-condicionado é muito maior do que em outros períodos, gerando assim uma procura elevada a respeito deste produto. Por este motivo, haverá um rápido aumento dos preços, pois tudo que é escasso no mercado fica raro, logo, os preços tendem a subir. A inflação por custo é quando existe um aumento nos custos relacionado à produção daquele determinado produto ou serviço. Ou seja, é quando a demanda pelos bens e serviços permanecem estáveis, enquanto os custos de produção sobem, podendo ser causados por um aumento no custo da mão de obra, da matéria-prima, dos impostos, da taxa básica de juros ou até mesmo de fontes de energia, entre outros. Outro ponto que influencia também é o aumento na inflação.
que é quando o governo gasta mais do que arrecada. Ou seja, é quando existe uma impressão de dinheiro a mais do que o necessário para poder acertar as contas. Quando isso acontece, existe um valor maior de dinheiro em circulação, mas essa porção não está associada efetivamente a um aumento de produção ou geração de riqueza do país, fazendo assim os preços aumentarem. E esse movimento de aumento é acompanhado por alguns índices que ajudam a sinalizar o atual estado da economia, que são eles: o INCP, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IGP, que é o Índice Geral de Preços, o IPA, que é o Índice de Preços no Atacado, IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Mas para não confundir, vamos utilizar o IPCA, que é considerado o principal índice e que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Isso porque ele tem um objetivo de abranger 90% da população urbana em si do país. E é calculado mensalmente, onde é analisado o consumo de famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. E é considerado para cálculos de produtos e serviços, como itens de habitação, vestuário, despesas pessoais, transporte, comunicação, alimentação, saúde e educação. Então, até aqui, você entendeu quais são as consequências da inflação e a perda do poder de compra ao longo do tempo. Com o aumento dos preços, existe a desvalorização da moeda do país. Mas o que seus avós sabem muito bem é que uma inflação fora de controle causa incertezas severas em relação aos rumos econômicos da nação. Em períodos de hiperinflação, é normal vermos reajustes de preços quase que diários, prateleiras vazias dos mercados, aluguéis serem cobrados em dólar. Mas não acho que a inflação é a única vilã da economia. O Banco Central, que é responsável por mantê-la sob controle e dentro de uma meta pré-estabelecida, tem a ideia de manter os preços estáveis o máximo possível e um aumento da riqueza que acompanhe também esse aumento. Um país cresce como um todo, gerando oportunidade de novos negócios, sendo esse o segredo de crescimento de um país: a estabilidade. Agora que você entendeu que a inflação é o aumento nos preços dos produtos, vamos falar sobre deflação, que ao invés de aumentar os valores dos produtos, eles teriam uma queda. Isso até pareceria bom, mas infelizmente não é. Isso é muito pior do que a inflação. Uma queda generalizada de preços poderia gerar uma série de problemas para a economia. A deflação pode ser gerada por uma procura menor que a oferta de produtos. Assim, os preços acabam caindo sempre que sobram mercadorias por falta de consumidores. E como as empresas não conseguem vender como antes, mesmo os preços estando menores, o faturamento e o lucro também acabam ficando reduzidos. E, para não ficarem no prejuízo, elas são obrigadas a reduzirem o ritmo de produção e assim demitirem funcionários, já que ninguém consegue gastar mais do que o necessário. Esse processo de deflação ainda pode ser iniciado ou agravado pela baixa circulação de moeda, seja por causa da taxa básica de juros que está elevada, que torna o crédito proibitivo, ou pela falta de investimentos. Essa bola de neve costuma afetar todos os setores da economia, do agricultor ao fabricante de eletrodomésticos, além de abalar a própria estrutura social. Com a desvalorização do real, o investidor estrangeiro que está em busca de oportunidades de mercado retira o seu dinheiro do país pelas instabilidades econômicas e migra o seu investimento para dólar, com o objetivo de proteger e preservar o seu bem, afirmando a crença do coletivo de que o dólar é a principal moeda de preservação de patrimônio frente a um cenário de incerteza brasileiro. Mas existe formas de se proteger. Para conseguir isso, é preciso investir parte do seu dinheiro em alguns ativos específicos com rendimento atrelado à inflação, como é o caso do Tesouro IPCA+. Existem títulos de dívida de empresas conhecidos como debentures, que também podem ter uma rentabilidade atrelada à variação do IPCA. O mesmo pode acontecer com certificados de depósito brasileiro, ou conhecidos como CDBs, e as letras de crédito imobiliário e de agronegócio, que são conhecidas como LCI e LCA. Temos também o Fundo de Investimento Imobiliário, que pode garantir o seu poder de compra,
onde contém contratos atrelados ao índice de inflação, como o IPCA e o IGPM. Por fim, a Bolsa de Valores. É possível atrelar uma parte de seus rendimentos à inflação, com investimento em empresas que tenham produtos e serviços reajustados de acordo com a inflação. Outra opção é investir no exterior, podendo ser realizado através de BDRs, que são certificados e representam as ações emitidas por empresas em outro país, ou através de corretor internacional. O fato é que não é interessante para o governo ensinar às pessoas o que é economia, nem como funciona, muito menos como criar e proteger o seu patrimônio. Isso porque, quanto maior for a ignorância da população, mais fácil é utilizar de políticas focadas no curto prazo, com o objetivo de passar por uma falsa impressão de melhora no poder de compra do brasileiro. A economia é a ciência que estuda a circulação do dinheiro, acompanha a produção e o consumo, assim como o crescimento do país, que são essenciais para a vida e existência da qualidade de vida. Por conta disso, muitas pessoas crescem sem saber o quão importante é refletir a respeito do funcionamento da inflação e a economia no nosso país. Isso afeta diretamente o comércio, a sua família, o seu bolso. Bom, eu utilizei dois livros essenciais e fundamentais e simples para poder produzir esse conteúdo para vocês. O primeiro deles se chama Economia para Leigos. É um vídeo excelente e com uma leitura bastante simplificada. E o outro é Tudo o que você precisa saber sobre economia. Eu vou estar deixando os dois links na descrição, se caso vocês tiverem interesse de darem uma olhada e virem a comprar para entender um pouco mais a respeito disso. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Se você puder me retribuir me deixando um like, eu agradeço muito. Esse é o Negócio em Foco.